Muito bem-vindos a mais um episódio do EpaCast. Não, você começou errado, Del. Tem que perguntar assim, tamo ao vivo? Não, a gente não tá ao vivo. Hoje não é ao vivo, pô. Mas mesmo assim tem que perguntar, tamo ao vivo? Não tamo ao vivo. Não, mas eu falei que eu não vou perguntar mais isso aí, eu não vou perguntar mais. Eu confio no Matheus, se ele fala que a gente tá ao vivo, eu acredito. Mas é a nossa marca registrada, tem que perguntar se a gente tá ao vivo. Tá bom, tamo ao vivo? Estamos ao vivo. Não estamos ao vivo. E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje é um episódio muito especial, talvez o mais especial de todos. O mais especial, eu vou cravar aqui. O mais especial de tudo. Quem que é Lucas Moura perto dessas celebridades que nós temos aqui essas hoje? Lendas do esporte, né? Então, vou começar me apresentando. Eu sou o Del Valle, aqui do meu lado tem o meu grande amigo, que tem 1000 inscritos já, né? Nossa, no até canal arrepiou dele, aqui, ó. Gui Almeida, e aí, mano? Eu sou o Gui Almeida, muito prazer. E aí, Del, como que você tá? Tô bem aqui, ó. Tem que ter o nosso toquinho aqui, ó, pra mostrar que nós somos entrosados. Se você gostou desse toquinho já, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque hoje nós temos um episódio muito especial que vai mudar a sua vida pra sempre. A gente tá prometendo. E por quê? Aqui. Por quê, Gui? Por quê? Porque a gente trouxe aqui, talvez, as pessoas que mais inspiram a gente nessa vida. Então, se um dia você foi tocado por algo que a gente fez aqui no EpaCast, é por causa dessas pessoas que estão aqui. E como você deve ter visto no título do vídeo, hoje é o nosso episódio de Dia dos Pais. Então, quem temos aqui hoje, Del Valle? Nossos papais. É isso aí. Seu Omar e seu Paulinho. Paulinho Puxoxó. E aí, vocês estão bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? E já agradecendo pelo convite, é um privilégio. Ah, para com essa formalidade, pô. Você é meu pai. Com esses negócios aí. Agradecendo Eu sou assim. Ele é um gentleman. É, exato. Não tem... É isso aí. E aí, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradecendo também pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com esses dois meninos maravilhosos. Muito e bom. o seu Omar aqui, meu parceiro de viagem também. A gente vai contar um pouco mais. Jogamos no mesmo time, né? Somos pais. É isso aí. Só fala mais perto do microfone, tá, pai? Mas é isso aí, gente. Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, a gente vai te explicar o que significa EpaCast. O que é EpaCast, Del Valle? EpaCast. EPA. Esportes por Amor. Então, você pode estar pensando aí, o que é EpaCast? Que nome é esse e tal? Tem um significado que é isso que eu acabei de falar, que é Esportes por Amor. Então, se você é um apaixonado por esporte, se você entende que não é só esporte, não é só futebol, não é só natação, é sobre algo muito mais, você está no lugar certo. Eu sempre brinco e falo aqui todo episódio que, né, a gente ama esporte, o que faz a gente torcer pro São Paulo mesmo assim, né? Inclusive é culpa desses dois que a gente torce pelo São Paulo, né? A gente vai entrar nesse assunto ainda, mas vocês são culpados do nosso sofrimento. Muita polêmica. Mas é isso, então se você ama esporte, se você vê que ele realmente faz diferença na sua vida, não só na prática, mas enfim, em vários âmbitos aí, você tá no lugar certo, se inscreve no canal. E tem mais coisa, né, Gui? Que mais? Tem. EpaCast, como o Del falou, é Esportes por Amor. E o que a gente acredita é que tudo que a gente faz é por amor. Então, o esporte é uma forma da gente transbordar amor para o mundo. Então, o que a gente faz aqui no EpaCast? A gente traz pessoas que foram impactadas por meio do esporte para falar sobre essa prática e a forma com que eles transbordam amor no mundo e dessa forma transbordar amor para você que está ouvindo, de forma que transforme a sua vida com algo que a gente falar aqui. Então, os nossos pais que estão aqui, a gente foi muito impactado por aquilo que eles ensinaram pra gente, muito pelo esporte. A gente vai se aprofundar mais, mas o seu Omar aqui é professor de educação física. O meu pai, ele sempre me levou pro esporte, eu ia sempre com ele jogar futebol e tudo mais. Então, o esporte foi um mecanismo deles mesmos, nossos pais, transbordarem amor na gente, e a gente quer usar esse mecanismo para transbordar amor na sua vida. Então, se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque o conteúdo hoje vai ser muito bom, né, Del Valle? E outra forma também que a gente tem de acrescentar na sua vida é através do nosso cupom na MaisMu, né, Gui? Cupom de desconto da MaisMu. O que é a MaisMu? É uma empresa de suplementos alimentares, não só isso. Barrinha, pré-treino, Mateusão tá treinando agora, né, Mateus?
Tem que tomar uns pré-treinos da barrinha Marmu. por dia aí, mano. É uma massa muscular. Falando Matheus. nisso, já vem aqui, Matheus. Já vem aqui dar o ar da sua graça. Vem fazer o duplo bíceps. É. Nossa, falei tudo errado. Duplo bíceps Faz pra o galera. duplo bíceps aqui pra galera ver. Duplo bíceps. Boa. É isso aí. Você gosta mais de mim, né, Matheus? Opa. E aí, galera, beleza? Qual que é o cupom? Qual que é o cupom da Mais Mu? Não, mas faz aí, pô. A galera já vai voltar já. Qual que é o cupom? O cupom EPACAST, galera. Quantos por cento? 10% aí. 10%. Se você quiser Do comprar... recado, galera. Se quiser comprar barrinha, cappuccino, whey, tudo da Mais Mu, você entra lá no site, Produtos enche veganos. o carrinho, produtos veganos, coloca lá, EPACAST, você vai ter 10% de desconto, beleza? Perfeito. Esse é o nosso presente pra vocês. E é isso, atingimos 100 mil. Oh, 100 mil. Ó, tô profetizando. Assistimos Amém. 100 mil inscritos. Amém. Foi 100 mil, né? Não, 1000, pô. Ah, não, então deixa quieto. 1000 inscritos, a gente quer agradecer muito você que se inscreveu no nosso canal, que acredita no nosso projeto. Pode parecer pouco comparado com outros podcasts que tem milhões, mas a gente honra cada pessoa que tá aí do outro lado. Se você que tá assistindo, a gente honra você por estar compartilhando seu tempo com a gente e aprendendo um pouco com o nosso conteúdo, não é, isso. Del Valle? 2 mensagens que eu tenho pra você. Acredite no seu sonho e comemore sempre as pequenas vitórias. Que aí você vai valorizar muito mais as grandes vitórias, vamos dizer por assim, né? Porque essa aqui pra mim foi enorme, de verdade. Muito. Foi muito esperada e desejada. Hoje a gente já passou, né? Estamos com 1033 pela última vez que eu vi. Então eu até falo por quê, que eu acho que eu vi cada pessoa, cada 1033 das pessoas que entraram lá, eu acho que eu vi, porque de tanto que eu dava F5 pra ver que a gente tinha chegado nos 1000, enfim. E vou continuar fazendo isso porque eu quero. E eu gosto. Demorou? E hoje, então, como o Gui falou, é um dia especial de Feliz Dia dos Pais. Para você que está aí do outro lado. Espero que você aproveite esse episódio, porque vai ser muito bom. Para você que, por acaso, não tem pai ou perdeu, então, aproveite quem traz esse papel de pai para você. Aproveita muito, seja sua mãe que possa fazer isso, seja um tio, seja um avô, enfim. Aproveita muito, comemora com eles, não deixa de comemorar. E é isso. Né, Gui? Muito bom. Eu já queria falar que há um ano atrás... É que a gente está conversando aqui, né? Nós estávamos rumo ao Paraguai, indo atrás de todos esses equipamentos aqui que vocês estão vendo. E quem foram as pessoas que foram com a gente? Nossos pais. E o que vocês acharam dessa viagem para o Paraguai, para a gente comprar esses equipamentos aí? Olha, quando meu filho falou comigo, né, eu precisei arrumar um jeitinho na minha agenda, né? Precisei arrumar um tempo na minha agenda, mas é o que vocês estão valorizando a gente aqui como pai, o que um pai não faz pelo filho, né? E encaixa aqui, encaixa ali, aproveitamos que era uma época de pandemia, que não tínhamos aquele horário tão rígido no presencial, no trabalho, e falamos, vamos nessa, filho, vamos lá, que vai valer a pena, tá afim? Vamos lá, que a gente dá uma força para você e para vocês, no caso, né? Sim. Nós somos nós 4 aí, e vemos uma aventura diferente, muito gostosa aí, no busão, né? Ficou marcado para mim, né, minha história, assim, minha história com meu pai, né, com meus amigos. Não, e já fala, né, a história assim, e pai é isso, é você doar parte de você para os seus filhos, né? Não só ser pai, fazer um filho. Pai é participar da vida do filho, da família, isso é um verdadeiro pai, né? Só antes de aprofundar na história do Paraguai, como é que foi para vocês quando a gente falou assim, a gente vai fazer um podcast? O que foi? Como que vocês pensaram? Vocês nem sabiam o que era, eu já sabia? O que passou na cabeça de vocês? Fala, senhor. Tá, então é o seguinte, eu, talvez pela minha vivência como professor, né, de também na igreja ter o costume de lecionar muitas vezes na escola bíblica, de ter falado com o público na frente, com muitas pessoas, eu, tirando aquela honra que vocês nos deram de estarmos aqui, né, de estar falando aqui com vocês é muito light, muito tranquilo, né? Sim. Porque nós estamos com pessoas conhecidas, né? Pessoas assim que a gente tem uma afinidade fora do microfone, fora das câmeras, a gente tem uma certa afinidade. Então eu me sinto à vontade,
né? Não sei o que o paizão Não, mas aqui quando o do Del lado Valle vai falar. falou que ele ia abrir um podcast, Isso. que ele Ah, chegou tá, no tá, Começo, tá. antes de tudo. Ah, tá. Eu pensei que era no caso do convite aqui. Tá. Quando falou de abrir um podcast, eu falo assim, nossa, como no passar dos tempos, né? Porque eu vivi numa época que não tinha tanta tecnologia assim, como que as coisas estão interagindo e estão muito mais próximas do que antigamente, né? Porque antigamente, para você falar com as pessoas, você só usava o telefone, né? E hoje você tem vários mecanismos ao qual você se comunica com as pessoas. Então eu falei assim, puxa, é um passo grande, é um passo enorme. E dei até algumas orientações para o Felipe, né? Felipe, ó, procurem bons equipamentos, né? Procurem baratear esses equipamentos, procurem arrumar pessoas que lhes dão assessoria, como no caso do Matheus aqui, né? Que está com vocês, e outras pessoas que possam estar dando assessoria para vocês. Eu tenho certeza que tem uma retaguarda boa para vocês aqui. Eu fiquei muito contente, fiquei muito alegre de vocês estarem abrindo esse podcast e ainda conseguindo essa vitória aqui depois de um certo tempinho, né? Não sei quantos meses que vocês estão abertos aqui, já com mais de 1.000 inscritos, né? Uma vitória. Parabéns para vocês. Obrigado. 8 meses. É isso que eu tava fazendo a conta aqui, 8 meses. 8 meses. E você, pai, o que você achou quando eu falei que ia fazer? Eu fiquei bastante feliz, bastante empolgado, assim, porque é o sonho do meu filho. Meu filho quis isso daqui e geralmente eu participo de tudo que ele sonha. Eu apoio, ainda mais sabendo as amizades que ele tem com quem ele abriu o podcast, né? Que é com o Del. Se fosse o Dani, não ia ser tão legal, né? Tô brincando. Não, eu vejo as amizades do meu filho, eu confio muito assim nele, né? Eu tenho um absurdo de confiança nele. Então, quando ele falou, pai, nós estamos montando o podcast, eu falei, meu, legal que você precisar de mim, menos dinheiro. Isso é Se importante. precisar de um apoio moral, tá Se quiser um bom. apoio moral, eu tô aqui. Brincadeira. Meu filho sabe que tudo que ele depender de mim, de espaço, ideias, tudo, a gente... E eu fiquei muito feliz, de verdade. Com o que ele estava fazendo e com quem ele estava fazendo. Fiquei muito feliz. Gente, só pra vocês entenderem, eu zoei do Dani porque a gente ama o Dani, é um dos nossos melhores amigos. Aí eu zoei porque a gente brinca que o Dani e o pai do Gui, eles têm uma rixa, porque o Dani fica roubando refrigerante, já zoou a camisa dele. Não, antes agora ele tá roubando no as episódio do meu mexerica. aniversário, Tá roubando Tá roubando mexerica? as mexerica. no episódio do né, meu cara? aniversário, a gente contou um pouco dessa relação que o Dani falou da camiseta do Daí meu vocês pai. quiserem Antes dele descobrir, se vocês têm que conhecer. olhar o episódio lá Exato. do Isso, aniversário faz o do merchan, Gui. pai. Se você quiser descobrir, você vai ter que assistir Vai o ter que episódio assistir o do meu episódio do aniversário. aniversário do Gui. Mas não agora. Agora nós estamos... Hoje a gente tava aqui com o Gildo e a gente começou a contar umas histórias de quando a gente era pequeno, né? Aí eu contei da vez que eu engoli uma moeda. Você lembra de quando eu engoli uma moeda? Eu lembro que você engoliu a moeda. Você ficava deitado e jogando a moeda de R$1 para cima. Assim. Não, vamos falar uma moeda menor. Ele ficava jogando a moeda pro alto assim, aí ficava com a boca aberta para moeda. Uma hora a moeda caiu e foi direto. Engoli a moeda. Aí, de boa, engoli a moeda no meu quarto sozinho. Aí desci assim e falei, mãe, eu lembro que até minha avó tava. Falei, mãe, oi, filho. Então, eu engoli uma moeda. Aí minha mãe já desesperou do jeito dela. Como assim você engoliu uma moeda e tal? Óbvio, qualquer manhã se desesperar. Aí a gente foi correndo pro posto de saúde que tinha perto da minha casa. A gente pegou uma ambulância e fomos pro hospital. Mas eu acho que nem na chapa que a gente tirou do meu estômago apareceu a moeda lá. Nem sei onde foi Será que parar. você engoliu mesmo essa Engoli, moeda? Você... engoli. Eu senti o gostinho dela descendo gelado aqui pelo meu esôfago. Mas você tem alguma história dessa que você preocupou os seus pais quando você era mais novo? Tem, pai? Você lembra, seu Omar? Você lembra alguma que eu te preocupei? Teve aquela da folhinha que eu comi lá na avó, lembra? Que a mãe ficou preocupada? Que a avó tinha umas plantas, lá, a avó Amélia. Não, Sim, não sim. a sua mãe, a mãe da mãe. Sim. Aí ela me contou uma história que, tipo, parece que eu tava lá sozinho no quintal e eu tinha comido uma folhinha, elas acharam que era, tipo, sei lá, venenoso, podia... Era maconha. Ficou doidão? Eu acho que se fosse maconha, estava mais conhecido, não ia ter tanto problema, né? Mas o pessoal não estava nem sabendo que planta que era aquela lá. Parece que você fez até um pouquinho de lavagem estomacal. Eu não né? sei, Só eu era para muito prevenir. pequeno, nem lembro de nada.
Eu só lembro da vez que eu cortei a testa também, lá com a tia. Isso, essa aí foi numa das aventuras aí que a tia levou o sobrinho lá para brincar lá na IMF, lá de Santo André. E a minha cunhada, ela é toda assim protetora com relação, né, a filhos e sobrinhos, ela ama muito. E quando você caiu ou bateram na sua cabeça? Olha, eu era muito... Quantos anos eu tinha? Você lembra, mais ou menos? Porque eu era muito pequeno. Eu só lembro flashes, assim. Eu acho que 4, 5 anos, Nossa. por aí. O que eu lembro, eu já até conversando no almoço, falando com o Gildo, eu contei. Que eu tava brincando de tacar a garrafa PET pra cima com o menininho lá e brincar de quem pegava primeiro, tá ligado? Tipo, qualquer coisa. Quando a gente é criança, a gente brinca qualquer coisa, né? Você se diverte com tudo, né? Quando você é novo. Exato. E aí acho que eu taquei mesmo, ou ele tacou, e aí, aí ela foi pra trás de mim. Comecei a ir pra trás assim e perdi o equilíbrio. No que eu perdi, estava num parquinho, né? Que tem escorregador, gira-gira. Aí no que eu perdi o equilíbrio, eu caí de lado assim e bati a testa nos gira-gira, aquele que você senta e fica girando assim e tal. Aí eu lembro que eu levantei assim, aí o moleque que tava comigo saiu correndo, saiu a milhão, assustado. Aí eu não entendi, aí depois minha vista começou a ficar escurecendo, assim, essa aqui na esquerda. Aí eu botei a mão assim, eu vi, era sangue. Aí eu lembro de uma mulher assim, eu olhando só com o olho assim, uma mulher falando assim, meu Deus, vem aqui. Aí chamou minha tia, depois a gente foi pro hospital, enfim. Eu lembro disso. Então, e naquela época, o engraçado é que a gente gostava de ter o corpo assim, todo arrumadinho, perfeitinho, né? E ficou aquela marquinha na sobrancelha, né? Ai, meu Deus, isso aí vai ficar pro resto da vida tal. Aí passaram os anos... O que virou moda entre os jovens um tempo depois? Fazer um risquinho na sobrancelha, né? Aí ele ficou na moda sem saber. Aquele risquinho que se faz cortando o pelinho da sobrancelha, ele tem isso aí. O dele é natural, né? Do Gui, teve uma vez que o Gui tava assim na pia, eu acho que fazendo um lanche, passando manteiga numas bisnaguinhas assim perto da pia, assim, né? Eu entrei na cozinha, vi ele passando e voltei para a sala. De repente, eu escutei aquele tum. Eu falei, o que foi isso, Gui? Ele falou, eu bati a cabeça na pia. Eu falei, como você bateu a cabeça? Como você bateu a cabeça na pia? Ele falou que caiu a bisnaguinha, ele foi abaixar correndo para pegar e deu uma cabeçada na pia. Porque tinha a cachorrinha. Só que não foi só tum que fez, foi tum, ai. Foi tum, ai. Eu falei, na hora que eu fui na cozinha, tava um calombo assim na testa dele, assim. Daí, colocar garfo, essas coisas para ver se baixa o Subiu calor. uma mexerica no meio da minha testa. Sério. Porque foi assim, eu tava realmente passando a manteiga na bisnaguinha e a bisnaguinha caiu no chão. Só que a gente tinha uma cachorrinha que pegava, a Belinha. Ela ia pegar. Só que pra ela não pegar, eu fui abaixar rápido. Só que eu meti a testa na pia. Aí fiz, oi, fez pum, aí fez, oi. Aí meus pais estavam na sala e falaram, o que foi isso? Eu, nada. Rapaz, só pra você não deixar o cachorro pegar, você queria comer do cachorro, você correu lá e bateu a cabeça, meu pai. Deus me deu uma lição esse dia. Nossa, mas tem várias histórias, assim, uma das coisas que eu me lembro da infância, assim, com o meu pai, é que sempre era ele que estava comigo quando eu passava mal, ia pro hospital, de madrugada, assim, sempre meu pai que estava comigo, que me levava. E é marcante para mim, assim, essas vezes que a gente foi de madrugada no hospital. Eu lembro até que quando eu era mais novo, eu tinha uma orelhão de abano, assim. E meu pai foi atrás para fazer cirurgia plástica. Verdade. E sempre teve comigo, né? Me apoiando. Na cirurgia, no dia da cirurgia, eu fiquei lá com você a noite inteira. Você fez a cirurgia. Você assustou, né? Quando tirou o capacete lá. Porque quando você faz cirurgia plástica, fica tudo esquisito, feio, né? Porque tá machucado. Sim. Então minha orelha tava tudo roxo, torto, assim. O que você pensou quando o cara... Eu falei, não, a cirurgia deu errado. A cirurgia deu errado. E deu errado mesmo, né? A gente percebe que é brincadeira. Tô zoando. Agora, no caso do Felipe, o que preocupou muito a gente, ele sabe disso, é que até 1 aninho de idade, é engraçado a genética, né? Até 1 aninho de idade, ele estava bem assim, respirando normal, pulmãozinho funcionando direitinho, de repente desencadeou uma bronquite
né? Uma bronquite que nós fizemos assim de gato e sapato também para poder reverter isso, né? Até vacinas para tentar criar um efeito imunológico no corpo dele a gente tentou. E na época era novidade. Até respiração, lembra? Você me levava para treinar respiração, lembra? Sim. Eu falei isso num episódio. Tinha um professor lá que ele fazia exercícios respiratórios para melhorar, para você aprender a respirar, não pelo pulmão, mas através do diafragma, com o estômago, né, para poder forçar menos o pulmão. E assim, a gente comprou inalador, quando o inalador não adiantava, a gente levava para o hospital, passava noites no hospital com ele, dando inalação. E a última cartada que a gente deu foi da vacina mesmo, de dar vacina nele para criar esse efeito imunológico nele. Mas realmente ele só foi começar a melhorar de 1 ano de idade quando ele chegou nos 10. Quando ele chegou nos 10 anos. Então nós ficamos 9 anos lutando com esse menino aí. Eu lembro que batalhando. Eu fui assim, nunca mais tive quando eu tinha uns 12 anos, assim, a partir dos 12 anos. Começou... Aí, com 10, como você falou, melhorei. Começou a melhorar. Começou a diminuir as crises, né? Isso. Porque antes era qualquer lugar que tinha pó, eu ia, já começava. Na chácara, lembra? Nossa. Qualquer tipo de coisa que o pulmão não aceitasse, você já sentia. E aí com 12, realmente, aí meio que sumiu, assim, tipo, foi embora. E o legal, Dani, esse negócio de... Del. O Del. Nossa, hoje... Amor platônico aí. Você vê, continua arrumando mexerica lá, que não vai esquecer nunca. Não, ele pega minhas mexericas, o Dani. Então, esse negócio de você ser pai, eu acho que o seu Mar é do mesmo. Eu me sinto orgulhoso pelo tempo que eu cedi na educação, na criação dos meus filhos. Porque eu sempre levava o Gui para treino. E eu vi assim que muitos meninos da faixa de idade dele, do time que ele jogava assim, ele não tinham os pais, por vários motivos, né? Pai trabalhando, pai isso, pai aquilo. E eu praticamente era o pai de todos aqueles meninos. Que eu enchia na época Fiorino, enchia 11, 12, 13 meninos na Fiorino. O time inteiro no Camburão da Fiorino para jogar bola. No Camburão da Fiorino, levando, e hoje eu encontro hoje são homens, são pais. Eles me encontram, eles me agradecem, falam, nossa, Paulinho, a gratidão que eu tenho. E conheço muitos pais, e os pais me agradecem. Falam, nossa, Paulinho, você fez para o meu filho que eu não consegui fazer. Marca, né? Marca a pessoa. Marcou muito, assim. Então, graças a Deus, eu tive esse tempo de passar com meu filho, com as minhas filhas. Eu acordava de madrugada, por exemplo, minha filha mais velha, Mariana, eu lembro que ela ia pegar ônibus 5 horas da manhã no terminal lá perto de onde a gente mora, terminal Sapopemba, eu ia levar lá no ponto. Não ia subir a pé, não. Aline, Guilherme. Teve até um fato curioso que aconteceu com o Guilherme. O Guilherme chegava da faculdade meia-noite, né? E toda vez eu falava para ele, Gui, quando você estiver chegando, você me liga que eu vou te buscar no ponto. Sim. Não, pai, não precisa. Falava, Gui, tá tendo muito assalto, tem um bairro, Gui. Até que um dia aconteceu. Eu tô lá no meu quarto, lá eu vejo o zum, mas como foi? Ele e a mãe dele conversando. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Pai. Daí, o que aconteceu? Pai, foi assaltado na esquina, levaram meu celular. Eu falei, eu te falo. Eu sempre te falava para quando você chegava, eu ia te buscar no ponto, não custa nada. E te buscar no ponto, porque a gente quer evitar os filhos passar essas coisas. Quando você é novo, você é bobo, né? Não, e o engraçado é que eles pensam que a gente está agorando, né? Eles pensam que a gente está trazendo maus fluidos. Não, é que pela experiência que a gente tem, em algumas coisas que nós já passamos na vida, a gente quer evitar que eles passem por isso, né? Isso. Quer evitar, porque pela vivência que a gente já teve, de já ter visto alguns inconvenientes aí, falar assim, olha, se a gente puder orientar, redirecionar, para que eles não enfrentem a mesma coisa que nós enfrentamos,
serve de aprendizado. Quando a gente é adolescente, parece que a gente é super-herói, a gente sente, né? E não, e tudo é Isso, aí. brega, tudo é tipo, Exato. para, eu moro aqui em cima, o que o pessoal da minha rua vai achar de eu pedindo pro meu papai me buscar no ponto? Hoje eu falo assim, nossa, como eu sou idiota, eu queria meu pai pra me levar no ponto agora, Ele falou, pra me levar em algum lugar. sei seu lá. pai falou isso aí, eu e meu pai, a gente já se olhou, já Agora- lembrou da época agora- de fretado, né, pai? Você me levava. Agora o Felipe eu largava mesmo, né, Felipe? Não é essa a história? O quê? Eu te largava mesmo, você ia na faculdade, eu não te buscava, Não, pô. você se virava, não era assim a história ou não? Não, você fazia eu me virar bastante quando você via que fazia sentido eu me virar, que, né? Porque querendo ou não, você tem que ir soltando o filho aos poucos para ele ir aprendendo com a vida, né? Tipo, pegar um ônibus e tal. Mas quando era a situação de tipo madrugada, por exemplo, ele me principalmente levava, de noite era... ele me levava pro fretado, que tinha um ponto, né? A gente morava lá na Sapopemba também, só que ele só passava em Santo André ali para ir trabalhar. Aí ele me levava lá de madrugadona, me deixava, voltava. Aí para voltar na faculdade, ele me buscava lá também, até que depois... Mas isso foi bem quando eu não tinha carro, né? Na verdade, não tinha carta. Aí depois Sim. comecei a pegar o carro da minha mãe. Mas sim, sempre teve essa preocupação, assim, e tal. Mas quando eu tava de dia, ele falava, vai lá jogar bola sozinho, vai você, se vira um pouco. Porque, meu, você tem que se virar na vida. E aprendi, tem que né? aprender. A gente aprende. Eu tenho uma pergunta pra vocês, que sempre... O meu pai me falou muito isso, ele falou assim, um dia, hoje você não entende, mas quando você tiver um filho, você vai saber. Qual que é o sentimento quando você descobre que você vai ser pai? Depois, qual que é o sentimento quando o seu filho nasce e você vê ele? Vocês conseguem descrever? Vocês conseguem falar? Eu queria, pelo menos, tentar entender isso. Isso que você acabou de falar é um chavão, né? De falar assim, um dia que você for pai, você vai entender o que eu estou falando, né? Mas é assim, quando a minha esposa falou que estava grávida, né, alguma coisa dizia dentro de mim, tanto do Felipe quanto da Bianca, eu acertei. Bianca é minha irmã, só pra você entender. É a minha filha. Mais nova. Então tem o primogênito, que é o Felipe, né, e a caçula, que é a Bianca. E eu tinha certeza que vinha um menino, né? Tinha certeza que vinha um menino. Alguma coisa ali, parecia que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, é um menino. Aí quando veio o menino, eu fiquei muito contente, porque assim, não é uma coisa apenas que a gente vê contando que no passado davam preferência para que viesse um menino porque você é homem, mas eu sentia mesmo nessa intimidade com Deus que viria um menino. Tanto que depois eu senti, depois do Felipe, eu senti que vinha uma menina. Então, não é querendo que separar assim, eu preferi o menino, né, veio o menino, ou depois eu preferi a menina, veio a menina. Não, eu senti no coração. E quando veio mesmo, quando veio aquela confirmação, eu falei assim, nossa, Deus está nessa história tão linda de eu ser pai. Uma história tão bonita, né, de ser pai. Porque o próprio Deus, ele fez questão, ele podia muito bem se materializar, o que eu falo com muitas pessoas, ele podia se materializar no meio de nós e não vir através de uma mulher. Não é verdade? Ele tinha poder para isso. Mas ele fez questão de vir a esse mundo, Jesus, e Jesus fez questão de chamar Deus de pai. Né? Olha o privilégio, né, que eu tenho de alguém que foi gerado por mim e pela minha esposa, falar assim, pai, e recorrer a mim, né? Sempre que precisa, eu tenho certeza que você também, Gui, com relação ao seu pai, sempre que você precisa, você recorrer a esse pai. É o que Jesus, muitas vezes, orando no monte, fazia diante do pai dele. Então, Jesus nos deu o exemplo. Então, quem somos nós, né? Eu diante do meu pai e vocês diante do pai de vocês, sempre que vocês precisarem, recorrerem a nós, e nós, na medida do possível, nós fazemos de tudo por vocês. Mas você lembra o que você sentiu De quando eu braço nasci? aberto, né? Muita felicidade, um regozijo assim que eu acho que você já deve ter até visto isso aí. Não, é inexplicável, né? É um sentimento que não dá para transformar em palavras, é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande. Mas também tem uma mistura assim de alegria... E medo. Não, uma mistura de alegria com assim, olha... Responsabilidade. Isso, o que eu vou fazer daqui para frente, de agora né? é responsabilidade. Quais os projetos, quais os planos, como é que eu vou me posicionar, né, para fazer com que essa pequena criaturinha, desde agora até
quando Deus quiser, ele possa estar sendo sempre orientado e redirecionado por mim. Então, foi uma mistura assim de sentimentos, mistura de emoções. Muito bom. E você? Legal. Então, eu também, quando veio a primeira filha, porque na minha família era eu e 2 irmãos, só era homem em casa. Então a gente sentia falta de uma menininha, né? Então quando veio o primeiro filho, eu sabia que era uma menina, que veio a Mariana. Falei que aí vir uma menina para uma flor assim na família para enfeitar a nossa família. E veio a Mariana. Depois, quando veio o segundo filho, eu tinha certeza também que ia ser um menino. Eu falei, vai nascer o Guilherme. E veio, graças a Deus, veio o Guilherme. Quando veio a terceira, a gente falou, agora é que Deus... Como que foi a escolha do meu nome? Porque não era pra Nossa, ser eu Guilherme ia o meu nome. perguntar isso, mano. Você acredita? Ah, a gente é muito... Juro, mano. Eu ia perguntar, tipo, eu só tava esperando o momento certo pra, tipo, por que você decidiu escolher o nome Guilherme? Depois perguntar por que meu pai decidiu ser Felipe, tá ligado? Caraca. Mas porque meu nome não era pra ser Guilherme, né? Então, na realidade, o nome do Guilherme era para ser Alexandre. Era para ser Alexandre pela amizade que eu tive na adolescência. Conta a história. Eu tinha uma amizade, né, bem grande com um amigo, né? A gente era aí uma vez, a gente lá, adolescente, conversando, um falou pro outro, quando eu tiver um filho vai ter o seu nome. Que da hora. E, infelizmente, esse amigo meu, ele faleceu, ele morreu afogado. Conta como foi a história da viagem que... Teve um jogo de futebol numa cidade chamada Natividade da Serra. Perto de... Agora eu não lembro. Tem uma cidade grande que é perto, mas a cidade chama Natividade da Serra. E a gente ia fazer um jogo de futebol lá, né? E eu não fui nessa viagem, né? Na época era adolescente, não ligava muito para grana, essas coisas, grana curta. Eu acabei não indo e ele foi. E chegando na cidade lá, eles inventaram de pegar um barquinho, e entraram dentro do barquinho, foram até o meio da represa, chegou lá, o barquinho começou a afundar, eles começaram a nadar, e ele foi o único que morreu afogado, o Alexandre. E isso ficou. Daí, quando o Gui nasceu, falou, não, vou colocar Alexandre, vou colocar... E minha família foi muito contra, né? Não, Alexandre não. E na época eu gostava de jogar muito videogame, de lutinha, e tinha um personagem da lutinha que o apelido dele era Street Fighter, era Guile. Ah, o Guile, tô ligado. O Guile. Daí, na hora que eu jogando, eu gostava muito de jogar com ele, eu falei, o nome do meu filho vai ser Guilherme, para mim chamar ele de Guile. Daí veio o Guilherme. Caramba. O segundo... Depois veio a Aline. A Aline foi um presente também de Deus. Que a Aline foi por causa da Aline Barros, né? A Aline foi por causa de um show da Aline Barros que nós fomos. Essa história eu sei. Um show da Aline Barros que nós fomos. Mas a Mariana também, né? A Mariana, o nome da Mariana foi por causa das duas avós, né? A Maria e a Ana. Ah, perfeito. Então juntou e ficou Mariana. E a Aline por causa do show da Aline Barros e o Gui por causa de um jogo de videogame. Nossa, agora que eu pensei. Por isso que agora, quando a gente joga basquete, ele ama bater nos outros. Foi joguinho de luta, né? Saiu esse nome. Mas, meu, é interessante como morre gente em represa, assim, né, meu? Tipo, eu sempre ouvi falar muito que o pessoal vai em represa e morre afogado. Até coloquei na minha cabeça, eu nunca vou nadar em represa na minha vida. Tá ligado? Porque realmente acontece mais muito. pesada, né? Mas eu sempre falo pro Gui, assim, eles eram pequenos, eu coloquei o Guilherme e a Mariana na natação. Então, eles nadam bem. Mas eu sempre falei pro Gui, geralmente morre afogado quem sabe nadar. Confiança demais, né? Confiança demais. E esse negócio de confiança... Teve até um episódio esses dias aí que eu até puxei a orelha dele, que ele foi aprender a surfar. É verdade. Não, deixa eu contar essa. Eu fui aprender a surfar na praia de Itamambuca, Ubatuba. Sim. E aí o mar tava meio agitado e tudo mais. Eu? Não, não o mar. O mar. Tá. Tava meio agitado. Só que o que aconteceu? Eu não sabia nadar.
Não sabia nadar, não sabia surfar. E eu tava com uma prancha muito grande, só que eu tava com um amigo que já sabia surfar e tudo mais, o Marcos. E aí o que aconteceu? Tinha uma faixa do mar que tava meio que interditada, porque era uma corrente de retorno. Então, sabe quando eles colocam aquelas faixas, daqui pra cá você não pode entrar porque é corrente de retorno. Aí você vai sendo jogado lá pro fundo do mar. E aí o que aconteceu? Eu tava lá um pouco pro fundo, tentando surfar, só que aí eu não conseguia subir na prancha. Só que aí, beleza, eu não conseguia subir na prancha, mas eu falei, eu vou ir nadando. Só que aí, esse amigo, o Marcos, ficou, tentando me dar a prancha pra eu pegar e sair. E a gente tava chegando perto dessa corrente de retorno. Só que de longe, pareceu que eu tava me afogando e ele tava tentando me ajudar. Uhum. E aí, daqui a pouco, eu tentando nadar. Porque eu assisti uns vídeos de uns caras de surf, eu sabia que quando você tá numa corrente de retorno, você não pode nadar em direção à praia, você tem que nadar pro lado pra sair da corrente e depois você nada volta pra beira da praia, né? E aí comecei a nadar. Na hora que eu viro pro lado assim, tem um surfista falando assim, mano, é melhor você ir pra lá. Eu falei, beleza, tô indo. Aí continuei nadando, daqui a pouco quando eu viro tem um salva-vidas assim do meu lado. Aí ele, vambora, você tá se afogando. Aí eu, não, tô de boa. Ele, não, você tá se afogando. Ele foi lá e amarrou uma boia em mim e começou a me levar pra beira da praia. E aí eu não entendendo nada, né? Eu falei, caramba, será que eu ia me afogar mesmo? Porque, até eu duvidei, eu falei assim, eu nem ia me afogar, mas já que ele tá falando... Agora você imagina você como pai, você vê que o seu filho entrou salva-vidas lá no mar pra tirar ele. Como que fica a sua cabeça? Quando era moleque, eu quase me afoguei também. Eu acho que essa cena, você está se afogando, é que ele tá percebendo que você estava se complicando e não ia conseguir retornar pro ponto seguro. Sim, mas tem um ponto também que eu cheguei lá porque quando você é salvo pelo salva-vidas, você tem que ir lá, dar seu nome, dar seu CPF e tudo mais. Aí eu cheguei lá, o cara falou que, eles meio que falaram que é bom ter uma ocorrência assim na praia, porque a prefeitura vê que eles estão tendo o que fazer, entendeu? Mostrando serviço. Então, tem um monte de salva-vidas na praia. E aí, você fica vários dias sem acontecer nada, os caras falam, pra que a gente vai ficar pagando um monte de salva-vidas? Mas isso é uma mentalidade medíocre de governo, justamente, infelizmente, nosso aqui. Por quê? Porque um governo sério, ele trabalha na prevenção e não no socorro. Exato. Não é isso? Exato. Então, o cara estando lá, né, é um trabalho preventivo para justamente evitar que ocorra o pior. É bom que não aconteça. Lógico, o trabalho é preventivo. Exatamente, né? Tem que acontecer para ter lá. Se não morrer alguém, eu não ponho ninguém lá. Mas eu fiquei muito reflexivo sobre esse acontecimento, porque às vezes a gente, o que eu pensando depois, imaginando a cena na minha cabeça, né? Às vezes a gente tá em um momento da nossa vida onde a gente tá achando que tá tudo bem, só que na verdade precisa chegar alguém e falar para você, cara, você tá indo para um lugar que daí não tem mais volta. Então, é melhor eu te tirar daí, porque mesmo que você esteja achando que não vai acontecer nada, talvez você possa entrar em um lugar onde não tenha mais volta, sabe? Então, várias lições eu aprendi sobre isso, sabe? De estar no mar e ter a consciência de onde eu tô e perceber que mesmo que eu saiba nadar, às vezes eu preciso pedir ajuda e tá tudo bem alguém te ajudar, não é vergonha nenhuma alguém te ajudar. Inclusive uma coisa que eu corrigi bastante, né? Como eu sou professor de educação física, uma coisa que eu me corrigi depois que eu comecei a fazer faculdade e entender dos esportes, é que o pessoal usa muito o termo assim, olha, teve um dia aí que eu me afoguei, né? Mas eu fui salvo pelo salva-vida. Então, o termo eu me afoguei, ele não cabe, porque se você se afoga, você morre. Entendeu? O termo eu me afoguei, não, eu estava em apuros, estava me afogando e alguém me socorreu. Mas a população em geral fala assim, nossa, um dia eu me afoguei, mas eu fui salvo por... Não, se você se afogou, você já está morto. Você não foi salvo por ninguém, né? E a gente vai aprendendo isso, uma verbalização mais adequada, né, conforme a gente vai estudando e participando do negócio. E o Felipe, eu fiz ele e a Bianca, duas coisas que eu tinha sonho
dos dois aprenderem, que eu não tive muita oportunidade quando eu era criança. Aprender a nadar e andar de bicicleta, os dois. Né? Mesmo porque a minha esposa, por ser mulher, E na dirigir época... também, né? Depois, né? mais tarde. Depois, mais tarde. Mas, a princípio, assim, crianças, né? Você acabou de falar. Se ela tem autonomia em certas coisas perigosas, elas se viram mais, né? Então, quando ele aprende a nadar e andar de bicicleta, coisas que muitas vezes se transporta no nosso passado, que eu tive que ganhar uma bicicleta do meu tio, porque os meus pais não tinham condição de comprar uma bicicleta para mim, e eu tive condição de comprar uma bicicleta para ele, e levá-lo numa piscina onde eu dava aula, e até falei assim, Felipe, você não imagina aqui de fora qual a facilidade que você tem para nadar. Esse cara deslizava na água. Ele tinha uma autonomia na água, um desempenho na água, só que ele resolveu gostar do futebol. Primeiro eu gostava de basquete. Entendeu? Né? Nesse país ninguém gosta de futebol. Justo ele tinha que gostar de futebol. Ninguém gosta, Era impressionante. Geração Michael Phelps, né? Entendeu? Nós somos aqui muito nadadores. Esse país aqui está enraizado na natação. Mas ele tinha que ser ovelha negra. Ele para o futebol, gostava de futebol. O que não deu em nada também, né? Mas tudo bem. Não, mas lembra que eu comecei no basquete? Eu jogava mais basquete antes do futebol. Não, você gostava do basquete também, né? É que eu não sei, eu sempre gostei de nadar, mas eu nunca vi natação como um esporte de competição pra mim. Sempre Sim, foi ele um tinha. divertimento. Você tinha prazer em nadar, mas não assim, eu vou querer ser um nadador. Mas o que eu falo para ele, eu falo assim, cara, você tinha uma facilidade, você deslizava na água. Cada abraçada que você. Enquanto alguns, entre aspas, mais normais, precisavam dar 3 braçadas para percorrer uma quantidade de centímetro ou 1 metro, ele dava uma só. Tal a facilidade, a anatomia, a dinâmica que ele tinha na água e o corpo dele no deslizar. Né? Então, eu via isso, o olho clínico de um professor via isso. Né? Mas a gente tem que respeitar, e ele não gostava de usar a natação como algo assim para seguir mais para frente. Né? Então, eu respeitei isso. Eu queria saber uma coisa de vocês dois, porque o seu Omar acabou de falar que tinha o desejo que o Felipe seguisse nessa área da natação, né? Sim. E o meu pai sempre quis também que eu seguisse na área do futebol. Como que é esse sentimento de, caramba, eu quero uma coisa pro meu filho, mas talvez ele não vai corresponder a isso? Porque eu lembro do dia que eu estava jogando no Juventus e eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, não quero mais jogar bola. E foi até um choque para ele, né? Porque eu sempre joguei futebol, foi algo que tá na minha vida praticamente desde quando eu nasci. Tanto que a primeira palavra que eu falei não foi papai, não, mamãe, foi bola. Porque o meu chiqueirinho já era cheio de bola. Então, o futebol sempre teve na minha vida. Mas teve um dia que eu cheguei e falei assim, pai, não quero mais jogar bola. E aí tem esse sentimento, né? Como que foi esse sentimento para você, pai, quando eu falei que eu não queria mais jogar bola? Para mim na época foi bem difícil, né? Porque eu vivia aquilo o dia inteiro. Eu acompanhava todos os treinos do Gui, eu ia a jogos. Então, quando ele falou que queria parar, meu mundo desabou. Mas o que acontece com muitos pais de jogadores, eles querem transferir o gosto dele pelo futebol, por talvez alguma frustração, uma frustração que ele teve por ele não conseguir, ele quer passar para o filho e quer que o filho seja um vitorioso. Então, às vezes, ele cobra, ele faz de tudo, às vezes ele paga, desembolsa um dinheiro que às vezes não tem, para tentar fazer, às vezes não é o que o filho quer. Então, muitas vezes, hoje eu entendo que a gente tem que querer o que o nosso filho quer. O Gui não quis mais jogar futebol, tanto é que até hoje ele não joga mais em time, não joga campeonato, tem qualidade para jogar, mas não quer jogar. Mas beleza, ele está numa outra área, a gente tem que respeitar e amar o que ele está amando fazer. Para mim, hoje eu entendo mais isso, mas na época foi bem complicado, bem difícil. O que você falaria para um pai que não aceita que o filho quer fazer outra coisa? O que eu falo, você tem que deixar seu filho viver. Tem que deixar ele viver, porque é a vida dele, é o que ele gosta, é o que ele quer fazer.
não o que você, não fazer o que ele quer que você quer. Sim. Ele tem que decidir a vida dele, né? Tudo bem, mas ele tem que partir por um lado do bem, né? Se ele tiver com boas amizades, fazendo coisas boas, deixa ele que... Até certo ponto, o pai meio que tem essa obrigação de determinar aquilo que o filho vai fazer, porque o filho ainda não tem autonomia para tomar as próprias decisões. Até né? discernimento também. Exatamente. Você tem que direcionar o filho, o que é certo e errado. Essa é a função de um pai. O que é certo, o que é errado, ensinar ele a ser uma pessoa do bem. Eu sempre... pequenos detalhes assim, eu falo pro Gui, falo para minhas filhas desde pequeno, pequenas coisas que hoje podem ser insignificantes, mas que nem eu falava para ele, Gui, você desembrulhou uma bala, não joga a embalagem no chão. Se você não tiver um lixo perto, enfia no bolso, depois você joga no lixo, e eles aprenderam isso. Que guarda as coisas no carro, depois na hora que acha um lixo. Então essas pequenas coisas boas, você tem que passar para o seu filho. Eu acho que a função do pai é isso daí. E eu acho muito bom, assim, que enquanto você falava, eu comecei a lembrar que sempre meu bolso tá cheio de papel de bala, porque eu realmente aprendi isso e eu realmente vivo isso. E realmente, no detalhe, os pais ensinam muito os filhos. Eu lembro de ter passado muito tempo com o meu pai, eu tenho muito privilégio, porque muitas pessoas não têm essa dádiva, né, de ter o pai presente. E eu lembro de muitas coisas que eu aprendi com meu pai no detalhe. E uma das coisas é que sempre quando, por exemplo, a gente comprava 5 balas, meu pai comprava 5 balas, e tava eu e ele sempre dava 3 balas para mim e pegava 2 para ele, ou seja, ele sempre dava a mais para outra pessoa e ficava com menos. E isso eu aprendi para minha vida, assim. Quando a gente está numa situação assim, é melhor você dar do que receber. Então, nesses detalhes, eu aprendi muito. Então, E é engraçado E ainda que... mais para um filho, né? Um filho, para uma mãe, para um pai, você dá... E é engraçado que, tipo, não é uma parada ensinada, né? Tipo assim, ó, filho, eu tô te dando 3, porque o pai faz aprendido na desse atitude. jeito e tal, É só transbordou ali dele mesmo e você teve uma percepção e falou assim, caraca, que da hora, isso é incrível no meu pai, tá ligado? E você falou, como esse negócio é incrível, vou trazer pra minha vida também, tá ligado? sim, exatamente. Eu acredito muito nesse ensinamento de vivência, né? Tipo, tem, lógico, o momento da fala, do faz isso, faz aquilo, mas da vivência, da percepção, porque por isso antes de você falar, você tem que ser, né? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi com meu pai também, vendo. Eu vi mais meu pai, assim, fazendo e realizando e cuidando da minha mãe, cuidando de tudo, da família, fazendo aquilo outro, do que propriamente ele falando, assim, as coisas, né? Qual foi a principal coisa que você aprendeu com seu pai? Cuidado. O cuidado, assim. Meu pai sempre foi muito zeloso, assim, com a gente, tipo, da minha mãe, sempre tá ali cercando a gente que precisar, né? Lógico, dentro da humanidade dele, né? Porque não dá para fazer tudo, mas é sempre esse cuidado, esse zelo. Minha irmã precisava fazer tal coisa, ele ia, levava. Precisava de mim, vamos, filho. Só da viagem do Paraguai a gente já sabe como é, né? Sim. Tipo, nossos pais, né? Então, foi muito legal, velho. E vocês estavam falando... Fala aí, pai, que você ia falar. Eu vou contar um fato bem simples, assim, uma coisa muito normal que eu vivia com os meus pais, naquele famoso almoço de domingo do macarrão com frango. De lei. Né? Então, aquele macarrão com frango ali, quando tinha um franguinho na mesa, eu comia o peito do frango, porque eu via que era a parte nobre, né? Então, meus pais deixavam para mim aquilo, né? A parte do peito. Aí, quando eu tive a minha família, eles sabem disso, né? Sempre quando eu ia cortar o frango em casa, eu pegava a coxa, comia a asinha, Para deixar o peito. tá? E deixava o peito. Mas assim, o peito é uma carne magra, mas é uma carne que não tem quase sabor, se você não temperar direitinho. Mas como eu sabia que antigamente
eu olhava o peito e comia o peito porque é a parte nobre do frango, depois eu levei isso e deixei de herança para os meus filhos também. Qual a parte nobre do frango? É uma coisa simples, de um domingo você come seu macarrãozinho com frango, mas eu cortava ali e deixava. Aí pegava os 2 peitos, cortava em 4 e deixava ele com a Bianca decidir qual pedaço do frango, né, que ia comer. E eu até hoje faço isso, né? Quando eles vão lá em casa, às vezes o peito do frango fica na geladeira. Caramba. Fica na geladeira. E eu como a coxa e como a sobrecoxa do frango, né? E dou uma beliscadinha na asinha, que é uma delícia, né? Deliciazinha. E isso aí são pequenos detalhes, né? Pequenas coisas que nem o Felipe falou no começo, né? Valorize as pequenas coisas, as pequenas conquistas. São coisas pequenas que depois a gente transporta para as grandes. Exato. Para as grandes coisas que a gente tem que fazer pelos nossos filhos. Então começa pelo pequeno. Não adianta você querer já, né, fazer algo grande sem você ter aprendido a fazer as pequenas coisas para depois fazer as grandes. Até hoje eu prefiro mais o peito por causa disso. Apesar de, tipo, sei lá, até você falando agora me veio na cabeça, porque você pega a coxa, a asinha, assim, ela parece ser mais suculenta, mais molhadinha, né, e tal. Sim. Mas parece que na minha cabeça, por mais que no meu paladar a coxa seja melhor por causa de ser suculento, na minha cabeça o peito é melhor por causa disso. Tinha até aquela frase, né, que você falava, qual que era? Que a avó falava, depois que filho eu tive, nunca mais peito comi, como é que foi? Você brincava lá? Não, acho que era outra não do peito, mas não lembro direito. Mas Eu também não estou lembrado depois agora. que meu filho nasceu, certas coisas que eu fazia, deixo para ele, né? Não tem mais de deixar para mim, né? Nossa, mas isso é muito precioso, sabe? Porque eu citei no programa passado, mas tem um trecho de uma música que é assim, os moleques da minha quebrada não tiveram a mesma sorte que eu. Um pai presente num país onde o homem que aborta mais, vai entender. E só de ter vocês perto da gente e ter essas pequenas atitudes de dar mais bala, de dar o peito, já tem uma transformação no caráter, sabe? Que pessoas que não tiveram os pais presentes talvez nunca vão entender ou nunca vão aprender. Mas só da gente ter vocês perto da gente, a gente aprendeu essas pequenas coisas nas atitudes e muito mais nos conselhos que vocês davam e falavam pra gente. Inclusive, eu quero deixar aqui bem claro que uma família bem estruturada é cada um se colocando no seu lugar, né? O pai sabendo o que vai fazer no papel de pai, a mãe o que vai fazer no papel de mãe e os filhos. Esse equilíbrio dentro da família traz efeitos psicológicos para o resto da vida, onde hoje eu vi uma reportagem de alguns tempos atrás, onde o maior fator de suicídio entre jovens é de não ter uma família equilibrada. Né? O maior fator de um rapaz e uma moça sair para o mundo, fazer coisas que não devem, né, é de não ter uma família equilibrada. E eu acredito na família equilibrada da forma como Deus montou. Homem e mulher, cada um com o seu papel, cada um com a sua personalidade, onde os dois se unem e completam, né, a criação dos seus filhos, cada um com a sua missão, cada um dentro daquilo que Deus destinou, né? E nós, como pais, como nós estamos aqui como pais, também temos que assumir a nossa parte. A gente não pode deixar para as mães assumirem o papel que os pais têm que fazer. Muito bom. Né? Então, esses pais que às vezes deixam para as mães a sobrecarga de tudo, inclusive de serem pais também, além de mães, eles não sabem o privilégio que eles estão perdendo de não cuidar dos seus filhos quando são pais dessas crianças, né? Porque é um papel único. Único pelo quê? Porque você não passa mais por isso. Você vai ter 2, 3, 4, quantos filhos for, mas depois você não passa mais por isso. Então tem que aproveitar esse papel, né? O meu filho agora tem a família dele, minha filha logo, logo vai ter a família dele. Se Deus nos der o privilégio de vermos os nossos netinhos, vai ser um prazer de brincar com os netinhos. Tem que acelerar isso aí, Del Valle. Aquela frase que fala que vô e vó é mãe e pai
em dobro, não é bem assim, é só para brincar. Que, né, ele falou que ó, tem que pegar minha netinha, né? Mas ele mais brinca, tenho certeza que ele mais brinca, se diverte com a netinha. Mas a responsabilidade, no geral, no concreto, na maior proporção, é o pai. É a mãe que tem que assumir, né? Nossa, um dos maiores amores que eu já senti na minha vida foi dos meus avós. Sim. E foi um bagulho sentido, não foi falado assim, sabe? Tipo, eu não sei nem explicar. Acho que quem passou por isso deve entender o que eu tô falando. E aí, mas a gente perguntou dos nomes, você não respondeu por que eu chamo Felipe. Qual foi a dúvida? Bom, na realidade, eu estava à procura de um nome bíblico, né? Mas se eu for falar para vocês que na época eu pesquisei o significado dos nomes, eu vou estar mentindo, porque eu não pesquisei. Eu simplesmente vi que era um nome bíblico, né? E vi o que o Felipe fez ao converter aquele eunuco que estava na beira do caminho e que aceitou Jesus, e que o que me impede de ser batizado em nome de Jesus, e Felipe falou para ele, nada te impede, ele foi lá e batizou. E esse nome, além de me agradar, tem esse significado de ser uma pessoa que serviu as orientações do Mestre, que é o Senhor Jesus. E eu coloquei esse nome nele, né? Então por que não Felipe? Por que Felipe? Então, porque na Bíblia é Filipe, né? Filipe, mas eu estava lendo ultimamente que Filipe é uma variação de Felipe, o contrário. Muitas vezes falavam para mim assim, não, o original é Filipe e o Felipe veio de Filipe, mas eu não sei se eu li e me enganaram, mas o que eu li foi que na origem mesmo é Felipe e o derivado de Felipe é Filipe, né? Apesar de na Bíblia estar escrito Filipe, né? Mas eu fiz questão de ficar com o Felipe porque soava mais bonito. Gostei mais do Felipe. Achava mais bonito, na verdade. Exato. A mãe falou assim, registra lá Felipe. Ele chegou no cartório, não. Felipe não, é Felipe. Tanto eu acertei no nome que até hoje chamo ele de Del Valle. Verdade. Não Tudo chamo isso ele pra não chamar de Felipe. Nem de Fê falo, é o Del Valle. Ô Gui, mas deixa eu voltar só um pouquinho no tema de exemplos, que se eu não, aproveitando o espaço aqui, se eu não falar isso, eu não vou me perdoar para o resto da vida. Voltando no exemplos, tudo isso que eu passei para o Gui é que eu tive um exemplo muito forte também, viu? O seu João Vieira, que ele foi meu pai, né? Você vê como ele foi forte, assim. Ele não era meu pai biológico, ele era meu pai adotivo, mas ele abraçou eu e meu irmão como se fossem os próprios filhos dele. Cara, que incrível. Ele é meu exemplo de tudo. Ele é tudo. O que é a minha família hoje é o exemplo dele e da minha mãe. O que eles passaram para nós, integridade, honestidade, valores, foram tudo eles. E, infelizmente, meu pai partiu cedo, com 58 anos. Estava, inclusive, indo viajar com o Gui quando se sentiu mal. Mas é um cara, fez 16 anos esse ano, mas foi um cara, homem na palavra, que ele é exemplo até hoje. Até hoje a gente comenta dele, não é um cara que caiu no esquecimento, né? Ô pai, já que você tá falando do vô, eu queria que você falasse aquela história lá do porco. Lembra? Que os caras queriam matar. Conta aí essa história. Você lembra? Eu morava num bairro, isso daí foi mais de 30 anos atrás, que era muito perigoso o bairro. Então, ele era dominado por algumas pessoas, né? E quando chegou no final de ano, juntou o meu pai e 2 amigos e compraram um porco para a gente assar na ceia de Natal, né? Fazer... Vivo? Eles... Porco vivo ou morto? Então, mataram um porco para eles dividirem. Entendi. Um porco, cada pedaço para cada família. A gente ia passar o Natal com esse pedaço de porco. E, coincidentemente, na mesma época, foi roubado um porco de um desses bandidos da vila. Que comandava tudo. Que comandava Periculoso. tudo. Era o cara da vila. Só que ele tinha vários comparsas.
E quando mataram o porco, meu pai pediu pro menino que morava em frente à minha casa, que ele andava comigo, meu pai não, minto, o vizinho que comprou com meu pai, falou assim, ó, leva esse pedaço de porco para a casa da minha mãe que nós vamos assar lá. E esse meu vizinho saiu com o porco, arrastando na vila lá para levar para a casa da mãe dele. E viram ele arrastando esse porco e foram falar para os caras. Nossa. E, de repente, eu escuto assim, em frente à minha casa, aquele tumulto todo. Meu, é uma cena até que se eu falar, você não vai acreditar. Devia ter uns 10 bandidos armados em frente à minha casa, chamando o cara que morava em frente à minha casa, que arrastou o porco, para dar explicação àquele porco. Na hora que ele saiu, os caras iam matar ele. Não, você roubou meu porco, não faz isso, roubou de ladrão e não sei o quê. Daí ele falou, não, imagina, esse porco foi o seu João que comprou. No caso, meu pai, né? Uhum. Eu falei, pai, corre lá em frente à casa do Edilson lá, que os caras estão querendo matar ele, por causa do negócio da história do porco. Daí meu pai desceu. Imagina meu pai. Desceu no meio de todos os caras, falou, fala aí, seu João, o que aconteceu? Falou, não, esse porco aqui nós compramos, eu e mais 2 aqui, e o Edilson só foi levar na casa do pai, da mãe do menino lá para poder assar. Não, seu João, na sua palavra eu acredito. Se o senhor está falando, eu acredito. E isso ficou na minha cabeça porque a palavra de um homem íntegro abateu todos aqueles caras que estavam ali. Todo mundo respeita. Né? Todo mundo respeitou a palavra dele. E eu sempre falei isso para o Gui. Eu sempre falo para o Gui isso daqui. Gui, a palavra de um homem é sim, sim, não, não. Sempre falo isso para ele. Se você combinar alguma coisa com alguém, independente se você estiver levando prejuízo lá na frente, você tem que fazer, porque a sua palavra é tudo que você tem. A partir do momento que você perde a palavra, você não tem mais nada. E era mais ou menos isso que meu pai passava para mim. O seu João, que Deus tenha num bom lugar. Nossa, eu escrevo, eu tenho o hábito de escrever de manhã. Sempre quando eu acordo, eu escrevo alguma coisa de manhã, porque eu quero tirar as ideias da minha cabeça e eu escrevo qualquer coisa. E teve um dia que eu fui escrever sobre o meu vô João. E eu não consegui terminar de escrever, eu fiquei horas e horas e horas chorando pensando no meu vô. Porque ele morreu, eu tinha 9 anos. Mas o impacto que ele teve na minha vida foi tão grande ao ponto de muitas coisas que eu carrego ser por causa dele, mesmo ele ter convivido tão pouco tempo comigo. Então, que bom que o meu pai falou do seu João Vieira, porque por causa dele, os meus netos vão ser impactados por algo que o seu João Vieira fez. Então, sou muito grato por isso. É que a câmera não deve ter mostrado direito, mas você se emocionou muito enquanto seu pai falava. Sim, né? Sim. Porque, como meu pai falou, Eu sei quando bem. ele morreu, a gente estava indo viajar. E foi um momento muito marcante para mim, assim, porque a gente estava indo para a cidade de Juquitiba e ele começou a passar mal no carro. E a gente parou na cidade de Embu das Artes em um... Você estava sozinho com ele? Não. Tava eu, a minha avó, um amigo meu. Tira a garrafa ali. Oh, sorry. Eu, a minha avó, um amigo meu e a minha irmã. E aí ele começou a passar mal no caminho e a gente parou em Embu das Artes em um hospital. E eu lembro que eu era novo, né? Tinha 9 anos. Que enquanto ele tava no hospital, eu fiquei jogando bola no estacionamento, assim, tipo, nem ligando pro que tava acontecendo e tudo mais. E aí, a gente voltou pra casa. Ele, enfim, tava com os problemas no estômago e tudo mais. E a gente voltou pra casa e ele ia dormir lá com o meu amigo, com a minha irmã. E aí acordei, lembro até hoje, acordei com a minha avó falando assim, a gente tá levando o seu vô pro hospital. E eu lembro que a gente tava chegando em casa, a última coisa que eu falei pra ele assim, eu falei, ô vô, você quer pão? Aí ele falou, não, o vô não quer pão e tal. E aí eu lembro de eu acordando de manhã, minha avó saindo na porta lá, a gente tá levando o vô no hospital.
E foi a última vez que eu vi ele. E, enfim, eu era uma criança, mas eu fico pensando, se eu soubesse que ia acontecer isso com ele, se eu daria mais importância, sabe? E aí eu sempre trago isso pra minha vida, pra gente sempre tratar as pessoas que a gente ama como se fosse a última vez que a gente for ver ela, sabe? Sim. Então, no final de semana eu tava na casa da minha avó e eu dei um abraço nela e um cheiro nela, e como se fosse o último abraço. Porque eu nunca sei quando vai ser o último abraço, sabe? A gente nunca sabe quando vai ser o último abraço que a gente vai dar numa pessoa. Então isso foi muito forte pra mim. Então o seu João Vieira foi uma pessoa que impactou muito a minha família e a gente é muito grato pela vida dele. E se hoje nós estamos aqui, também tem uma parcela com certeza, mano, de responsabilidade do seu João Vieira. Enfim, mas é isso. Que também foi um pai, né? Exato. Foi da Um forma pai. dele, né? Um pai, enfim, nossa. É fogo, né? Avô e vó é um negócio pesado. Quando eu falo da mãe do meu pai, eu não consigo também não, mano. A minha avó Esmeralda, você é louco, ó, já, meu olho já tá começando a encher de lágrimas já. Não consigo. Você é louco. Quando eu falei que, tipo, eu sentia um amor inexplicável assim, nossa, eu lembro da minha avó nesse E o Felipe instante. era muito... Tinha Paparicado, menor né? idade do que você, quando ele perdeu a avó dele. Não, foi com 10 anos, não foi? Foi com 10 anos? Foi. Ele foi com 9, meu foi com 10. Não, ela morreu em 2000, foi com 8 anos. Com 8? 8 anos você tinha. Na minha cabeça eram 10. Mas, Você enfim. nasceu em 92, ela morreu em 2000. Eu lembro no seu casamento, né? Nossa, eu debulhei de chorar lá. Você é louco. É que também minha esposa foi sacanagem, né? Conta aí o que rolou. Não, lá no meu casamento, né? As avós da minha esposa, elas entraram com as alianças. E só que minhas avós não tiveram oportunidade de ir no meu casamento, né? Porque elas se foram antes. E aí... Foi mal. Uhum. E aí, de surpresa, minha esposa, o que ela fez? Eu não sei o nome daquele negócio, daquele... Tipo um bottom. Sei lá, é um negócio assim de crochê, assim, enfim, não sei como é que é o nome daquilo. Que aí colocou as nossas iniciais ali e aí ele vinha amarrado as alianças lá, né? E aí nisso, quando as avós dela entraram com essas alianças, com esse negócio na mão, esse negócio redondinho, eles estavam vindo assim, aí eu vi tipo Esse é o bottom broche. aqui que Um se broche. fala, Vi tipo um broche ali. Só que aí eu bati o olho, eu vi no da avó italiana dela, que ela tem uma nona, né, que ela fala. E eu achei, isso aí deve ser coisa de italiano, colocar, né, a mãe lá. Achei que era isso. Na hora eu bati o olho assim de longe, eu nem vi nada. E beleza, eu até dei risada assim, né? Falei, olha lá, caramba. Tipo, mais um costume italiano, que engraçadinho que a avó dela é toda fofinha. Aí beleza. Aí no meio do casamento lá, a Beca falou assim, você prestou atenção no que é? Aí quando ela falou isso, eu olhei assim, aí eu vi que era tipo o broche das minhas avós me segurando no colo, tá ligado? Nossa. Vixe, aí na hora eu fiquei vermelho. Chorou igual um bebê. Não, e o Vitor começou a falar, o Vitor foi o pastor que fez o casamento. Nossa, eu ficava vermelho assim, a Beca fala até depois que ela ficou com medo, que tipo, eu tava tão emocionado que ela falou, putz, será que eu fiz merda? Será que eu errei? Vou matar meu noivo do coração aqui no altar. É porque, Acabou minhas a avós... cerimônia. Minhas avós, você é louco, eu não tenho o que falar. Meus avós também, né, o cuidado que eles tiveram. Eles tinham já um jeito diferente de amar vocês, né? Meu O avô vô era Rubens, por exemplo, muito no dinheiro, né? sempre levava lá o carinho dele, era dar um agradinho pros netos. Cada um né? tem uma forma de amar, né? Mas, a gente tá falando das coisas boas, mas eu queria falar de uma coisa que vocês são responsáveis da nossa vida. E foi até por isso que eu tirei minha blusa. Vocês são responsáveis pelo sofrimento que a gente tá tendo hoje de sermos São Paulinos. Coisa que nós não tivemos, né? Tivemos muitas alegrias. Não, mas quando no nascimento do Guilherme, o São Paulo estava No auge. No auge. Mas eu queria... mesmo? 9,5? Eu sou 9,5. Mas eu queria saber de vocês, Eu como tava mais foi no auge ainda. que vocês viraram São Paulinos? Foi do pai de vocês que passaram? O meu pai, eu sei que o meu avô era palmeirense, né? Mas e você, seu Marco? Como que o senhor se tornou São Paulino? Olha, eu confesso, eu sempre fui muito fanático quando eu era jovem, São Paulo. Coisa de chorar mesmo, assim, de ajoelhar dentro, como se fosse uma religião, né?
antes de conhecer Jesus, né? De amadurecer Eu também, idolatrava o São Paulo, O mas eu, Raí. mas eu não, mas eu não, não, isso foi na época de jogadores que tinha lá, Terto, Gilberto, Ratinho. Você lembra desses jogadores? Não, deve ser. Não no lembra? Então eu começo sou dos bem mais anos- velho que você. Então, Quando você vai né? ter? 54. Zé Carlos, Pedro Rocha, Pedro Rocha, lembro. né? O Forlan, são jogadores assim que na época eu gostava muito de ir na casa de um amigo meu, onde a família toda era São Paulina. Então a minha mãe era muito assim de segurar a gente em casa de medo. Se hoje tem perigo, na época não tinha, mas os pais são pais, são pais. Perigos sempre diferentes, tem, né? sempre tem receio de alguma coisa, né? Então ela tinha confiança que eu ia na casa desse coleguinha. E eles eram todos São Paulinos, ouviam no rádio o jogo do São Paulo e torciam. Então, e aquilo lá mexeu muito comigo. Mexeu tanto que na rua toda a maioria era corintiano, né? E eu estava tendendo para o pecado. Mas fui salvo Mas como você por falou, um você santo. conheceu né? Jesus, né? Mas fui salvo por um santo, né? Santo E- Paulo. São Paulo. E acabei gostando e ouvindo o jogo na casa desse meu colega, comecei a torcer e peguei gosto, né? Qual que é o nome do seu colega? E a minha maior alegria, a minha primeira maior alegria foi em 77, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, Eita. onde ganhou milagrosamente de um excelente time, que era o Atlético Mineiro. Ganhamos na raça, com um meio-campista chamado Chicão, que pisava em todo mundo do time do Atlético, que não foi expulso. E nós conseguimos subjugar. E a famosa cena do Valdir Pérez, né? Do Valdir Pérez que chegou, não sei se eu vou falar de forma delicada aqui, passou a mão no bumbum de um dos jogadores que foi cobrar o pênalti na final e ele desequilibrou, chutou para fora. E eu lembro, na época eu era católico, eu ajoelhei na frente de um quadro de Jesus assim, mas agradeci, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Mas aí foi passando o tempo, fui acalmando, fui me tranquilizando. Até hoje, pela situação que o São Paulo está vivendo hoje, eu não gosto desse jogo do São Paulo. Não, meu Não pai... gosto, eu fico muito nervoso. Eu dei Pelo uma- que eu vi no passado, assistir jogo do São Paulo, hoje eu não aguento. Eu Não, não um consigo sacrifício. aguentar. Deixa eu falar uma história aqui, meu pai, falando em Dia dos Pais, né? Em um deles eu dei uma camisa do São Paulo pro meu pai, né? Camisa 10, escrito Omar, tá ligado? Aí beleza, dei a camisa, né? Ia ser tipo um dos meus primeiros presentes, porque eu comecei a receber salário e tal, né? Falei, pô, eu acho que ele vai gostar, comprei a camisa. Aí ele gostou mesmo. Só que tanto desgosto de São Paulo, ele foi lá e deu a camisa depois de um tempo. Dei pra outro Acredita? São Paulino, lógico, né? Aí eu falei assim, ó, se você quiser, você tira o número das costas, fala E o que você nome quiser. Omar. Mas eu tenho uma história boa de desgosto com o São Paulo do meu pai. Acho que era a final de campeonato São Paulo e Corinthians. E acho que o Raí perdeu 2 pênaltis, né, pai? 2 pênaltis contra o Dida. O Raí perdeu 2 pênaltis contra o Dida. O Dida pegou 2 pênaltis. E aí no segundo pênalti, meu pai deu um soco na parede e machucou a mão. É, tive que engessar a mão. Teve que engessar a mão. Mas foi muito desgosto. Mas assim, eu puxei esse assunto porque um dos pontos de maior conexão que eu tenho com meu pai é o São Paulo, assim, as histórias que eu lembro. Qual que é a primeira história que vem na sua mente? Do sul e do São Paulo e seu pai. Mano, tem várias, mas tem mas uma a de primeira que derrota. vem na cabeça, Tem assim. uma de derrota de que o São Paulo perdeu pro Fluminense, aquele gol do Washington. Eu lembro eu e meu pai assim xingando os caras na sala porque o Washington fez aquele gol no final, a gente xingando, mas eu sempre lembro de quase todas as vezes que eu fui no Morumbi foi o meu pai. Então, eu lembro de todas as experiências. Eu lembro do sentimento que eu tive quando eu entrei no estádio do Morumbi a primeira vez no colo do meu pai. Eu tinha 6 anos de idade, foi São Paulo e Atlético Mineiro. E ele me levando assim. E eu lembro desse sentimento. Então, até no documentário que tem do Soberano, no final eles falam assim... a gente queria agradecer os nossos pais, porque... Eu fiz essa brincadeira, mas... Queria agradecer o meu pai, porque ele me fez São Paulino. E não só por isso. Porque a gente passou muitos bons momentos juntos.
tanto faz se o São Paulo tava ganhando ou perdendo, mas só de estar ali com meu pai já Partilhando era o um bom mesmo momento. sentimento, né? É. Independente se fosse tristeza, felicidade, Agora eu ódio. preciso falar como eu me tornei São Paulino, né? Tá, como você se tornou São Paulino? Me tornei São Paulino numa derrota de título pro São Paulo. Caramba. O título de 78 pro Santos. O São Paulo perdeu pro Santos. Você vê como é coisa de sangue mesmo, né? Porque era para mim, começando a entender de futebol, era para mim ser santista. Uhum. O Santos foi campeão, mas não, eu vi o São Paulo perdendo ali, o jeito que o São Paulo jogava, eu falei, é esse time que é do coração, é o time da raça, é o time da fé, É isso. da virada. É isso que eu ia perguntar, foi por causa da raça que os caras estavam dando no jogo e tal? Não, mas o São Paulo, um ano antes, que nem seu pai já tinha falado, já tinha sido campeão, né? Contra o Atlético Mineiro, mas não tinha, pra mim, né? Na época era bem novinho, não tinha empolgado tanto. Mas o jogo, São Paulo e Santos, o Santos tinha um timaço. O Santos era os meninos, acho que foi os primeiros meninos da Tinha vila. o Juari, o Ayrton Juari, Lira, Newton Batata, João Pita. Paulo, Pita, era um timaço. É. E o São Paulo é a mesma coisa hoje de pegar um Flamengo, que tem todos esses caras aí, Gabigol, o Santos era o time da moda. E eu conhecia todos os 6 santistas da torcida. No asilo da rua ali. Deixa eu perguntar Eu assim, tô brincando com a torcida do Santos. quando vocês pensam na gente, assim, qual que é a primeira cena que vem na cabeça de vocês? Pode ser uma no esporte, ou sem ser no esporte, ou uma só, tanto faz. Deixa eu só falar uma cena que eu tenho com o Gui. Assim, o Gui devia ter acho que uns 6, 7 anos. Eu levava ele muito para escolinhas, né? Para ele treinar. Apesar que ele sempre gostou de futebol, né? Um cara sempre falou para mim assim, a primeira coisa que ele tem que ter é gostar de futebol. O resto tudo ele vai aprender. Dar passe, a driblar, chutar. E ele com 5, 6 anos ele já estava eu levava ele para as escolinhas. E tinha uma escolinha do São Paulo, na Guilherme Jorge, que eu levei ele para fazer um teste lá, para ver se ele gostava, né? Imagina, ele pequenininho assim, gordinho, que o Gui era meio gordinho quando era pequenininho, né? E no coletivo assim que eles estavam fazendo, acho que foi o primeiro gol dele que ele fez. Imagina só, ele com 6 anos, sabendo que eu era São Paulino, a gente gostava, ele com a camisa do São Paulo, ele pegou e fez o gol assim, só que eu não estava perto, assim, que era meio longe que você assistia os treinos. Ele fez o gol e ele saiu assim, ó, me procurando para comemorar comigo. Daí, na hora que ele me achou, ele falei, é uma das cenas que eu não esqueço mais, é isso daí. Ele com 6 anos fazendo o primeiro golzinho dele com a camisa do São Paulo. E é isso aí. E você, qual que é a primeira cena que você lembra do seu pai no... Putz, bem, são vários, mas Não, em cima disso que ele tava falando, rapidinho, é uma cena que meu pai sempre me acompanhou, né, no futebol, que nem ele falou, a vida inteira. E eu sou muito chorão, gente. Aprendeu com quem? Com o pai. E aí, a gente foi jogar o campeonato da igreja. Uhum. Pela igreja que a gente tá hoje, que é a Igreja por Amor. E eu falei pro meu pai, vai assistir o jogo e tal. Aí beleza. E a gente entrou na quadra, igualzinho, eu comecei a procurar ele, assim. Uhum. Só que naquele dia ele não tava. Sei lá, eu já era velho, tipo, tinha 25 anos, sei lá. Ah, foi lá na Copa Carral mesmo. Sim. Não na Copa Carral, na Foi Olimpíadas naquelas Olimpíadas Evangélicas. lá. Entendi. E aí eu comecei a procurar ele e eu não achei. E aí eu comecei a pensar, um dia eu vou olhar pra arquibancada. Uhum. Meu pai não vai estar mais lá. E eu tô muito feliz hoje, porque enquanto a gente tava arrumando as coisas aqui, eu já comecei a chorar, porque eu sou chorão mesmo. Mas da gente conseguir eternizar esse momento com os nossos pais. Esse é um dos principais motivos que eu queria que isso acontecesse. Hoje é dia dos pais. Hoje, no dia que você tá vendo esse vídeo, é dia dos pais. E poder eternizar esse momento com meu pai é muito bom, porque infelizmente um dia a gente vai olhar para a arquibancada e nosso pai não vai estar mais lá, sabe? Uhum. Mas da gente poder lembrar esses momentos bons e ter alegria de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente é,
Por causa dos nossos pais. Então, enquanto tá junto, tem que se abraçar, se beijar, porque... E assim, eu gosto muito de abraçar, beijar. Eu abraço muito meu filho, minhas filhas. Amigos, eu abraço amigos, eu beijo. Tem amigos que eu beijo. E ontem mesmo aconteceu um negócio legal. A gente estava deitado lá na casa da minha mãe. Eu estava assistindo o EpaCast, né? Estava deitado junto com ele. Ele até tirou uma foto, colocou no Instagram eu vi lá no dele. Você Stories. chegou a ver a foto, então? Sigam o Gui para mais fotos fofas igual essa. E daí, na hora que eu fui levantar, eu peguei e dei um abração nele, assim. Daí eu dei um beijo nele, assim. Fiquei cheirando ele, assim. Daí você lembra que eu falei para você ontem, na hora que eu te abracei e te beijei? Sim. Falei, Gui, quando você tiver um filho, não perca a oportunidade de abraçar, beijar seu filho, dar um cheirão nele, que você vai ver o cheiro que exala um filho. Exala a criança. É uma coisa fora do comum. Você vai sair do seu corpo na hora que você cheirar o seu filho. Foi o que aconteceu comigo ontem. Na hora que eu beijei ele, cheirei... Muito Saiu. bom. E o senhor Marco, qual é a primeira cena que o senhor lembra quando o senhor pensa no Felipe? Olha, eu vou um pouquinho mais tarde. É um processo, né? Que o meu filho, assim, ele me agradece por muitas coisas que eu fiz de bom para ele. Mas muitas coisas ele não gostava do que eu fazia com ele, né? E eu falo assim, eu assumo essa responsabilidade, apesar de ter sido poucas vezes, muito esporádicas vezes, coisas que botava até um certo temor no coração do meu filho, por certas atitudes que eu tomava. Mas eu tomava aquelas atitudes porque, assim, da mesma forma como você, na parte alegre, festiva do seu filho, você está sorrindo com ele, tem momentos também difíceis, que a gente vê que o nosso filho está caminhando para certas situações difíceis, que você tem que agir com certa firmeza. Corrigindo. Né? E eu nunca quis provocar no meu filho ódio contra mim, eu sempre quis discipliná-lo. Então, quando a palavra de Deus diz para a gente usar a vara, o pessoal pensa que vara é simplesmente pegar um negócio para corrigir e bater um bumbum. Essa vara, ela no fundo é uma disciplina. Então, a disciplina ela começa primeiro com amor, com orientação, com palavras, como ele mesmo falou, com atitudes, onde ele via de exemplo. Aí, finalmente, quando nada disso adiantar, você parte para aquela parte onde você tem que ir nos finalmente mesmo. E algumas vezes eu precisava tomar algumas atitudes. Foram raras, mas eu precisei tomar. E quando esse processo todo da criança sendo amada e sendo disciplinada, e agora acho que vai chorar sou eu. Aí quando o seu filho, depois de grande, chega para você, depois de tanta orientação, de tanto você falar, o seu filho chegar para você e falar assim, pai, fica tranquilo, porque eu estou preparado para guiar uma família. Estou preparado para formar uma família, porque o Senhor me ajudou muito na constituição desse momento alegre que eu estou tendo na minha vida, casando. O Senhor foi um exemplo para mim. Essa é a maior alegria que o pai pode ter, de você ter semeado, tanto na alegria, quanto nos momentos que ele chorou comigo também, porque eu precisei tomar certas atitudes, ele precisou chorar, e tudo isso foi um aprendizado, onde ele reconheceu, nesse montante todo, né, que tudo foi feito por amor, não foi feito para que eu quisesse que meu filho me odiasse, mas foi feito por amor. Tá? E até hoje, ontem mesmo eu estava brincando, Bianca, muitas vezes eu fui até mais duro fisicamente com você do que eu fui com o Felipe. Né? Eu não gosto nem de comentar o assunto, porque isso eu tenho um arrependimento muito grande. Né? Mas de você ouvir um filho seu reconhecer que você fez, né, pai? Reconhecer e falar e declarar que ele está preparado para constituir uma família, nossa, não tem alegria maior. E isso foi recente. Né? Há menos de 2 anos ele falou isso para mim. E quando ele falou isso para mim, sem eu ter cobrado nada dele, ele falou de espontânea, totalmente espontâneo, que eu não esperava. Aquilo me trouxe um gozo, um regozijo no coração. E falar assim, missão cumprida.
Missão cumprida. Mas porque a gente vai ser pai, né? Mesmo que ele tenha os filhos, neto dele, depois você sempre vai ser pai e você sabe o que você semeou nessa geração, na próxima geração e nas gerações que vêm. Graças a Deus, Deus nos deu suporte para que nós pudéssemos fazer isso pelos nossos filhos. E eu louvo a Deus por causa disso. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O meu filho também, o Guilherme, ele está preparadíssimo para ter uma família. Só falta o principal. Só falta uma esposa. Só. Mas é só detalhe bobo, Mas Legal, e você, mas é Del? legal, legal. Qual a primeira cena que você lembra quando Legal você depoimento. lembra do seu pai? Vou falar duas, porque vou falar uma da vida e uma do São Paulo, tá? Tá. Eu perguntei pra você, eu queria falar também. Da vida, cara, eu lembro quando a gente ia nadar lá no projeto lá. Dona Isso. Antônia. E aí o senhor me deu o pé de pato, lembra? E depois do horário lá que você deu a sua aula lá, e você ficou comigo depois, me deu o pé de pato e falou, filho, tenta nadar de pé de pato, atravessa a piscina. Vai lá. E eu pegava, parecia um raio embaixo da piscina, assim, voltava. Sim, nossa, é uma facilidade terrível. Eu sentia ali que era um momento nosso ali, sabe? Então, Sim. sei lá, era molequinho, era pequeno, assim. Eu virei um personal pai. É, porque não tinha como, né? Meu pai já amava esporte, é professor de educação física. Eu o tempo inteiro me enfiando nas coisas, né? É. Querendo minha presença perto. E eu lembro dessa cena, assim, né? Nossa, eu lembro tanta coisa desse negócio da Eu piscina. pensei que você ia falar do campinho da chácara que a gente jogava bola. Não, lá eu te dava Que eu vários dava pau uma lá. surra nele no futebol, não, depois nossa. ele foi pegando força, ele começou a dar uma surra em mim. Eu dava vários bolinhos pro meu pai, tá? Teve um dia que ele, tipo... Mentira. Ele pegou um esquema lá, porque tipo, ele jogava meio rasteiro e a bola, quando chegava no meu pé, ela quicava e ia pro gol, né? Nossa, eu ficava num ódio, mano. E aí, uma vez, ele fez... Acabava sempre 10, a gente jogava no finalzinho da tarde. E aí, tava 9-1 pra ele. Nossa, mano, só sei que eu joguei a chuteira de lado, assim. Falei, Bravo. vou jogar descalço. Tá, acabou a bateria da minha câmera. Bem na Aí minha eu falei vida. assim, eu vou jogar descalço. Aí eu peguei, tirei a chuteira assim, nossa, mas eu comecei a dar um monte de tiro nele. Aí eu virei o jogo pra 10-9, né? Mas deixa o Matheus ali mudar a bateria. Enquanto isso, você se inscreve no canal. Isso, pede a inscrição. Enquanto isso, você se inscreve no canal, curte esse vídeo, a gente já tá caminhando pro final, que nós estamos no talo aqui do tempo. É gravado, mas temos compromissos aqui, principalmente os nossos pais. Então já se inscreve no canal aí. E aí? Foi? Mudou? Não? Tá ligando, Tá ligando, já tá quase. Se inscreve no canal pra gente comprar equipamentos melhores e não tem que passar por isso. Exatamente. Tá? Mas eu tenho várias Eu falo aqui, coisas. eu falo Tá, aqui. Fala, chega. Fala da história do São Paulo. Você falou do esporte, né, Galvão? Ou do São Paulo, qual que foi? Não, mas na vida eu acho que essa daí é a primeira cena, É. assim. Mesmo. É porque tem esporte. Porque a nossa vida sempre foi muito ligada a esporte, né, pai? Sim. Então, você sempre me levou, enfim. Me levava até nas educação física lá que você dava pro ensino médio, lá pra jogar bola com os moleques depois. Até em ginástica que você foi, né? Até ginástica eu ia. Mas do São Paulo, eu lembro na chácara, quando o São Paulo foi campeão em 2005 da Libertadores lá, Nossa. em cima do Atlético. Mano, eu lembro nítido, assim, eu tava no colchãozinho, deitado, que a gente dormia muito na sala, né? No colchãozinho assistindo o jogo, e aí meu pai tava no sofá em cima, atrás de mim, assim, e aí o São Paulo foi campeão, e eu meio que confesso que eu não entendia muito ali o que tava acontecendo. Eu tinha, o quê? 13 anos, né? Então, mas eu não era muito ligado ao futebol nessa época, tá ligado? 12 anos, né? Foi? 13. Vou voltar pra minha câmera então. Não? Ai, meu Não? Deus. Enfim, aí eu lembro do São Paulo campeão e o meu pai falando assim: Rogério, você merece esse O título. Mundial 2005? Não, da Libertadores. Libertadores. Contra o Atlético Paranaense. Ele: Rogério, você é merecedor, você merece. E aquilo me marcou. Tipo, eu nem sei se ele sabe essa história. Mas aquilo me marcou. Eu falei: nossa, o que meu pai tá tão feliz por uma coisa assim, né? Voltou aqui, rapaziada.
Aí eu falei, caramba, que negócio, que é isso, né? Deixa eu entender melhor. Eu já sabia que era o São Paulo ali, negócio mas de eu futebol? não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu acho que eu nem sabia que era final de Libertadores, sabia que era uma final, mas enfim. Aí isso me marcou, que eu falei, caramba, mano. E é engraçado, né? Porque, tipo, como a gente percebe as coisas que deixam o nosso pai feliz, né? Uhum. E a gente pega pra gente. Você vê, e ele falou com 12 anos, você vê que eu não fiquei fazendo a cabeça dele. Não Ele mesmo. foi observando o pai dele, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que eu mais tenho claro na minha mente, essa observação, assim. Por isso que eu já falei lá no começo do podcast. Mas, enfim, é isso. É isso que eu lembro, assim, do São Paulo. A primeira, né, que vem na minha cabeça do São Paulo. Depois a gente assistiu o Mundial junto, se abraçou lá, no meu quarto, lá de manhãzinha que você me acordou, enfim. Mas foi muito bom, velho. Pessoal, a gente já tá Ai, indo pro que final. saudade. E eu queria agradecer. Eu vou agradecer o meu pai, você agradece o seu, tá? Tá bom. Hoje é Dia dos Pais, hoje é o dia que você tá assistindo é Dia dos Pais. Eu queria agradecer o meu pai por tudo que ele fez pra mim. Mas eu não vou falar mais não, que senão eu vou começar a chorar de novo. Mas eu já falei isso muitas vezes, mas se hoje eu tô aqui... Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, Gui, você é um cara incrível, você é não sei o quê. Até lá na minha rua tem uma pessoa que trabalha na padaria que colocou o nome do filho dela de Guilherme por minha causa. Então as pessoas têm essa admiração por mim, de alguma forma. E muito disso é por causa do meu pai. Então eu queria deixar registrado isso, o quanto eu te amo, o quanto você fez a diferença na minha vida. Obrigado por todas as vezes você se doou por mim, você se entregou por mim, que você chorou comigo, que você deu o máximo para me fazer feliz. E tudo que eu quero construir hoje é para que você venha a receber, não o troco, não o retorno disso, mas eu quero de alguma forma retribuir tudo isso que você fez para mim. E que um dia eu seja para o meu filho um pouco do que você foi para mim. É isso. Quer Muito obrigado, falar pro Paulinho, pai? por você ter feito esse homem maravilhoso. Quero agradecer você também. De verdade. Não, porque você vê o Gui chorar, isso aqui sendo muito legal, mas realmente, por trás da câmera, eu Toda sinto hora esse chorando, amor. caramba. Eu sinto esse amor deles dois. Então, eu sou uma prova viva do que eu vejo. Então, é muito lindo ver isso. E aprendo todo dia no relacionamento de vocês, sabia? Porque apesar da intensidade do meu amor pelo Guilherme e ele por mim, um negócio que eu sempre deixei claro para ele, né, que eu vejo muitos pais, essa é o meu pensamento, eu vejo muitos pais falando pro filho, você é meu amigo. Eu sempre falei ao contrário pro Guilherme, eu falei, Guilherme, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Eu acho que pai é um degrau acima do amigo. Amigo tem hora que ele vai falhar. O pai não falha. O pai que ama de verdade o seu filho, ele não pode falhar. E é isso que eu passo pro Guilherme. Excelente. Muito bom. Obrigado, te amo. E pai, eu queria muito eternizar esse momento aqui, porque isso só está acontecendo por sua causa, né, por causa de vocês. Glória a Deus. Isso só está acontecendo por N motivos, não só porque vocês foram lá no Paraguai, mas porque a gente colocou essa cortina junto. Sim. Você sempre me influenciou a fazer o que eu queria da minha vida, a ser feliz. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, principalmente, que eu acho que me faz ter força para crescer na vida, e eu já falei isso para o senhor, que é a fé que vocês têm em mim, tanto você quanto a mãe. Essa fé que vocês têm de acreditar no meu potencial, de enxergar o que eu não enxergo em mim, de me amar, enfim, queria agradecer por isso, porque às vezes eu me pego mais firme na fé de vocês do que na minha própria, sabia? De Que tanto bom. que eu sinto isso assim presente no meu coração, na minha vida, o que eu já ouvi também, né? Em forma de palavras de afirmação. E tá aqui nesse momento é muito especial, porque vai ficar para sempre aí na internet, nos nossos corações, na história. Quem assistir, eu tenho certeza que vai ter esse privilégio de estar vendo, né, o que a gente está dizendo aqui, ouvindo. E como eu falei no seu aniversário de 60 anos, muito obrigado por ter apresentado o simples de uma forma tão amorosa, sabe? Porque, como lá no começo eu falei, agora no meio a gente falou, e agora no final, o simples é tão importante que às vezes a gente deixa passar, não nota, e o Senhor me apresentou
tão incrivelmente, me preencheu de tantas formas nesse simples, né? Como me ensinar a nadar, me ensinar a andar de bicicleta, me ensinar a dirigir porque o seu pai não fez isso com você, Sim. né? Você querer preencher esse papel que talvez você não teve. E outra coisa que eu carrego do Senhor, de, tipo, quando o Senhor me falou isso acendeu em mim, que tipo, o nosso pai vai falhar, mas você tem que olhar para as falhas dele e quando for a sua vez você fazer diferente. Amém. E quando for as coisas boas você repetir. Sim. Né? Foi uma das coisas que eu aprendi. Muito obrigado, Pai. Eu te amo muito, de coração e alma. O Senhor, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu amo o Senhor, o quanto o Senhor me fez ser homem, me fez as pessoas como guia, admirado, também as pessoas me admiram, me veem como homem. Se desde o mais simples gesto, que é fazer um churrasco para todo mundo, que o Senhor sempre fez questão de me ensinar a fazer, acender churrasqueira, até abraçar e amar uma pessoa, orar por alguém, né? Então, de coração, muito obrigado. Aqui tem uma grande parcela do Senhor e com certeza o Senhor vai viver muitas e muitas gerações, porque o que o Senhor passou para mim vai viver na vida do meu filho, do meu neto, do meu bisneto e para sempre aí nesse mundo. Muito obrigado, Senhor Omar. Amém. Muito obrigado pelo filho incrível que o Senhor educou e porque o Del Valle é um presente pra gente. Então, o Senhor deu esse presente pro mundo, o Felipe Del Valle. Muito obrigado mesmo. Amém. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque assim, eu poderia ser, em algumas partes, o mesmo pai que eu sou hoje, no cuidado, no zelo, na educação, de orientar profissionalmente e tal. Mas o maior presente que Deus me deu, que eu passei para o meu filho, foi aquilo que só Deus é capaz de dar, né? O amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor que nem ele falou agora, que só o pai é capaz de dar. Amor incondicional, que não põe condições. Filho, eu vou te amar se você fizer isso por mim. Não. Mesmo que você não me retribua em nada, mesmo que você não me retorne em nada, mesmo que você não faça a mesma coisa que eu faço, por eu te amar, eu faço isso com todo o prazer. E foi o que Deus fez conosco. Amém. Deus fez conosco isso. Ele não pediu nada em troca, ele simplesmente nos amou, entregou a vida dele por nós. E nós, como discípulos desse Deus, nós temos que imitar esse Deus e entregar para vocês tudo que nós somos capazes de entregar. Então é um privilégio que Deus me deu de constituir, de formar o Felipe no ventre da minha esposa. Amém. Porque foi plano de Deus trazer esse menino para mim. Foi plano de Deus trazer você para o seu pai. Amém. Não tinha que ser outro, tinha que ser vocês. Amém. Vocês são únicos, vocês são autênticos. E foi plano de Deus que vocês viessem através das nossas vidas. E que Deus seja glorificado através disso, porque vocês são e serão sempre muito amados por nós e principalmente pelo nosso Criador. Amém. 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 Gente, a gente está partindo para o final de verdade agora. Tudo que a gente conversou aqui serve para você também. A mensagem do EPACast é invista a sua vida em algo que seja maior do que você mesmo. E hoje o convite é transborde esse amor numa geração futura. A nossa geração, cara, parece que o desejo de ser pai e mãe se perdeu, sabe? E a gente quer fazer um convite de verdade para você que tem esse sentimento de não querer ser pai. Cara, experimente esse sentimento, sabe? Viva isso, porque é uma dádiva. Talvez você não tenha tido esse amor que a gente transmitiu agora de um pai, mas você vai poder transmitir isso para um filho. Então, talvez se você não teve um pai presente, talvez se você não teve um pai que te quis, saiba que você tem um pai no céu que está disposto a te dar amor e você pode ter a responsabilidade de transmitir esse amor para um filho. Então, esse é o nosso convite no Dia dos Pais. Viva esse amor, transmita esse amor para alguém e passe isso para uma próxima geração. Viva a sua vida por algo que seja maior do que você mesmo, né, Del? É isso. Eu queria fazer um bagulho diferente. Se você
fazer um pedido. Se você aprendeu alguma coisa com isso aqui, se algo tocou no seu coração, sei lá, qualquer coisa que quando a gente estava falando aqui, você sentiu e pegou algum insight de algo, comenta aqui nos comentários pra gente saber o que mudou na sua vida ou não, se despertou alguma coisa no seu um sentimento diferente, né? Sim. Só pra gente saber, pra gente ter esse retorno, porque a gente não quer ter só aqui essa conversa, a gente quer participar junto com vocês também, saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Então comenta algo aqui. Você quer fazer para eles perguntarem pra gente ou não? Alguma coisa? Acho que... Não? Não. Então tá bom. Mas uma coisa que eu quero fazer vai agora e dá um abraço no seu pai, sabe? É isso. Dá um abraço no seu pai ou na pessoa que você tem como figura de pai. Fala o quanto você ama ele, porque talvez um dia você não possa mais fazer isso. Mas você tem o hoje, você tem o agora, então tá disponível para você. E se você gostou, chama o seu pai para assistir junto com você. Esse é um dos desejos que a gente teve quando a gente montou esse podcast. Exato. Que os filhos assistam esse programa com os pais. E acho que essa é uma ótima oportunidade pra gente fazer esse convite. Beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Carnal. Se inscreve no canal. Tá Não seja emocionado, né? carnal, se inscreva no canal. É isso aí. Pai, muito obrigado. O meu pai quer falar? Falar. Não, eu só queria desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, Boa. a todos os chefes de família, especialmente pro meus irmãos, pro Felipe, que é pai da minha netinha, tá? Agradecer a todos eles, dar um beijo no fundo do coração. E você que dá um beijo no seu pai e o pai dê um abração no seu filho, um beijo no seu filho, tá? Sinta o seu filho, põe a mão no coraçãozinho do seu filho, sinta o batimento dele, que vai te deixar muito feliz. Muito bom. É isso aí, seu Omar. Está encerrado e que Deus abençoe a todos os pais, né? Principalmente aqueles que precisam recorrer a esse Deus e esquecer um pouco desse grande Pai que é Deus. Amém. É isso. Amém. Então- Quer falar alguma coisa? Não, já foi tudo falado. Espero que isso, como o Gui falou, né? Assiste com o seu pai, é um dos nossas metas, nossos objetivos é que você assista o nosso podcast junto ao seu pai para ter um momento especial com ele. Não só esse episódio, mas todos os outros que a gente faz especialmente pensando nisso, de coração. É uma das coisas, antes da Sim. gente iniciar o primeiro episódio, antes de até montar isso aqui, né, Gui? Foi uma das coisas que a gente Uma conversou. das É coisas o que a gente conversou. Que a gente quer que você tenha essa comunhão com o seu pai, assim como a gente teve a nossa com os nossos. Então, não se esqueça de beber água, praticar exercícios e amar as pessoas. quer. A gente se vê em breve. Nós somos o EpaCast. Tchau. É nóis!